Eu vou apenas conversar com vocês um pouco, explicar agora sobre a questão dos temas e dos plugins gratuitos, os craqueados e os pagos, os famosos premium. O que acontece? Eu vejo muitas pessoas querendo começar o seu negócio online, né, um e-commerce ou um site, e querer usar um tema, ele quer usar um tema grátis para poder economizar, e isso é normal. O único problema eu conheço alguns temas grátis que são ótimos, tá? São tão bons quanto esse tema que é a Vada, um exemplo. Ele não tem tanta importação de dados como esse, pelo que eu estou vendo, mas é um tema muito bom. É prático, leve e principalmente é responsivo. Porém, fica um mês, 2 meses sem fazer atualização. É aquela velha história. Eu não posso cobrar de uma equipe ou de um único programador que ele faz uma liberação de um tema grátis de fins para ajudar uma pessoa, até mesmo para estudo. Como que eu vou cobrar uma atualização de segurança, de desempenho, de qualquer coisa, se eu não estou pagando por ele? Em inúmeros casos na internet, você pode procurar aí, eu já vi acontecer, mas existem milhares de pessoas que criam uma loja virtual, criam um e-commerce com um tema grátis. Alguns erros que eu já vi acontecer para mim foram um dos piores, que foi logo no carrinho de compras. O cliente chegou a botar os seus produtos no carrinho de compra. Normalmente, foi lá, adicionou, acho que ele chegou a adicionar 4 ou 5 produtos. Eu sei que deu um pouco mais de R$ 100. O site da pessoa era tipo uma loja de conveniências online. E quando ele foi pagar, já começou a dar um erro lá. Quase duplicou o valor dos itens sozinho, sem ele alterar nada. Depois, quando o cara insistiu, o rapaz foi lá, o usuário foi lá, insistiu, atualizou a página, modificou a numeração, que no caso os produtos, vamos supor, ele comprou uma caneca e lá estava aparecendo que tinha comprado duas, né? E ele voltou, atualizou a página, colocou a quantidade de produtos que ele queria, foi finalizar de novo no carrinho e voltou a dar erro. Garanto para vocês que esse usuário, quase 100% de certeza, que ele não volta mais nesse site para comprar. Aí eu te pergunto, o que, que o cara vai fazer para consertar esse tema, para resolver o problema que deu lá no carrinho de compras? Ele vai fazer o que qualquer um iria. Ele foi, achou o contato da equipe de criação, explicou o problema, falou que tinha um pouco de pressa, que ele usava esse tema ali um pouco mais de um mês e tal. O suporte levou, acho que quase 2 meses para entregar uma atualização. Enquanto isso, ele foi trabalhando do jeito que dava. Ele fechou o carrinho de compras, não tinha pagamento na página, no site dele. Isso é uma coisa que não existe, né? Como que você vai criar um e-commerce, uma loja virtual onde você tem um carrinho de compras e quando a pessoa clica lá para efetuar o pagamento, é redirecionado para você. Abre uma outra página com seus contatos. Foi o que ele fez para poder continuar trabalhando. Ele conseguiu vender mais algumas vezes, mas assim, a quantidade de pessoas que ele conseguiu perder por conta disso foi muito maior do que ele conseguiu ganhar. Então ele veio conversar lá no grupo, né? E a gente começou a conversar com ele, mostramos alguns temas que não são baratos, mas também não são caros. Os temas aí estão variando na faixa de US$ 50, talvez um pouco, chega aí uns 250, 300, depende muito do dólar, mas é um investimento que vale a pena, tá? É um investimento que, se você compra um tema
e dá um erro desse, você vai direto falar com o suporte. E o suporte lá, ele tem um prazo estipulado para ele procurar o erro. Pode ser um erro de configuração. Não precisa ser um bug ou um erro do tema. Pode ser um erro de configuração e eles vão te ajudar nisso. Então, nada como você ter o suporte para poder te apoiar quando você tiver com algum problema. Então, eu não é desmerecer, tá? Pelo amor de Deus, não é desmerecer um tema grátis. Eu tenho temas grátis aqui que eu uso para teste, para fins de estudo, mas para fins de comercial, né, para botar para trabalhar, eu não faria. A não ser que você seja um programador e você colocou lá, enquanto você vai modificando a programação da página, algo do tipo, tudo bem. Se fosse o caso, eu começaria uma do zero, não começaria nem editando uma dessa. Mas aí é critério de cada um. Agora, o tema craqueado. Tá, o que acontece? Assim como o Windows, né, existe o Windows, o crack do Windows, né, a ativação do Windows, existe crack do tema. O que é isso? Eles conseguem pegar o tema, craquear para ele poder ser usado sem a licença. Isso funciona? Funciona. Conheço algumas pessoas, tá? São poucas. Hoje em dia são poucas. Conheci muito mais. Que utilizam ainda esses temas craqueados para trabalhar. Não só a fim de estudos, com fins de estudos para trabalhar. Trabalham, tem uma loja online, tem site online e dizem para mim, Thiago, tô aí com meu site há 6, 7, 8 meses funcionando sem problema nenhum. Tudo bem. O que acontece? Sabe quando você baixa um jogo modificado para celular, principalmente é mais no Android isso, né? Eu já baixei. Acho que quem gosta de jogo, acho que todo mundo ou já baixou ou já tentou baixar. Eu já cansei de baixar jogos com o APK modificado, seja de dinheiro infinito, enfim, né? De bobeira, para brincar. E o tema craqueado é a mesma coisa. Porém, imagina você criar uma loja virtual, um e-commerce, e você vai vender um produto. Vamos supor, vamos lá, um incidente que eu li na internet, tá? Eu li que um dono de uma loja virtual, depois de alguns meses trabalhando com o tema, os pagamentos eram efetuados, porém o PagSeguro não reconhecia esse pagamento para ele. Ele conversou com o PagSeguro, tentou ver o que estava dando de errado, e quando ele foi ver, foi a coisa mais besta do mundo. Quando ele foi ver o token, né, acho que é assim que eles falam, a chave que o PagSeguro dá para você colocar lá no tema para poder ele integrar, estava alterado. Você não sabe qual foi a programação feita para craquear esse tema. Assim como no jogo que é modificado, o APK modificado, você não sabe o que foi feito naquele APK. Ele pode ser um APK que visualiza sua câmera, que pega seus dados, né, que coleta seus dados. Tem opções infinitas para isso, né, de coisas que a pessoa pode ter feito. E uma delas, dentro desse tema, o cara ele conseguiu alterar, né, quem craqueou, ele conseguiu alterar a chave de integração do PagSeguro. Pelo que eu vi, não foram muitos pagamentos que o cara perdeu, ele logo sentiu falta. Mas se é um site aí que o cara está conseguindo vender muito bem,
e não tem, às vezes ele não, chega no final do dia, ele vai ver as contas dele e foi aquele rombo, tá? Então, se você, eu já baixei, eu não tiro, eu não boto meu corpo fora nisso. Já baixei tema craqueado, continuo baixando tema craqueado. Eu sei que eu estou errado, mas eu baixo para fins de estudo e para teste. Por que eu falo teste? Como eu falei, o tema aí gera em torno de 250, 300 reais. E como eu faço mentoria, né, para alguns clientes, e algumas pessoas vêm me pedir ajuda, eles, Thiago, qual tema que eu posso usar para determinado assunto? Qual tema para o e-commerce, para uma loja virtual? Ah, mas eu quero uma loja virtual desse jeito, parecida com Americanas. Existem vários temas. Eu procuro ver se esse tema tem ele craqueado, já tem um site que eu entro aí e tal. Por quê? Eu faço a instalação dele em um computador que é específico só para isso, não só para esse tipo de coisa, é um computador de serviço, que dentro dele não tem dados de nada, ele tem uma rede só dele, para eu fazer testes. É ali que eu trabalho, eu faço teste, eu ajudo algumas pessoas nesses sistemas craqueados. Então eu baixo esse tema craqueado, faço algumas modificações, não na programação, mas sim algumas modificações nas configurações do tema e vejo se ele presta para esse cliente, tá? Depois que eu edito algumas coisinhas, coisa rápida, eu boto ele no computador, chamo o cliente e mostro. Se o cliente se interessar, aí eu faço a indicação do tema para ele, ele vai lá, compra e a gente faz a mentoria. Mas a princípio, as pessoas não baixam para isso, baixam para usar comercialmente. Não vale a pena. Você pode dar certo com você um mês, 2 meses, 6, um ano, um dia. Pode acontecer de dar um problema muito maior do que você espera e depois não vai ter como voltar atrás. Tá? Então vale a pena você investir. Eu sei que não é muito, mas também não é pouco. Mas vale a pena você investir, desculpa, num tema pago para você ter todo o suporte possível e caso aconteça algum erro, eles vão te ajudar. E falar agora falando no tema premium, não tem muito mais o que falar, é um tema premium. Ele você tem suporte, você tem a chave de registro, você tem os plugins premiums que vem nele. Então, eu não vejo, tá? Desculpa, eu não vejo motivo de você trabalhar com um tema grátis ou craqueado se você não tem suporte, não tem ajuda para nada, os plugins. Aí os plugins aí, outra questão, para quem usa um tema craqueado, os plugins, você vai ter que pegar também um plugin craqueado. Você vai ter que baixar um plugin craqueado para poder utilizar. Sendo que no tema eles vão te fornecer esse plugin. Olha o outro problema. Além de você estar usando um tema craqueado, você vai usar o plugin craqueado. Lembre-se sempre disso, você não sabe o que está atrás, né, dessa programação que a pessoa fez para craquear tanto o sistema, né, o tema, quanto o plugin. Então, se você for baixar para fins de estudo, para fins de teste, tudo bem. Não, ainda não está totalmente certo, eu sei que eu também não estou, mas tudo bem. Agora, se for para fins de comércio, né, você vai botar um site online de verdade, faz isso não. Você vai arrumar um problema lá na frente. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Valeu, boa noite aí.